Que alegria estar com você com mais um programa Vida e Paz da Igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre. Desejamos que as bênçãos dos céus estejam sobre você, sobre sua família, sobre o seu trabalho e convidamos que você fique em sintonia conosco. Hoje nós temos algo muito especial de Deus para a sua vida. Convidamos também para que você participe conosco de uma reunião, de um culto na Igreja Assembleia de Deus, que tem o seu templo matriz na Rua General Neto, número 384, no bairro Floresta. É fácil de você chegar lá aos domingos, às 19h30. Estamos te aguardando para adorar a Deus conosco. No programa de hoje estamos recebendo o pastor Claudemir Garcia, que é o superintendente do Departamento de Missões da Igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre. Missões é algo que está no coração de Deus, está no coração da igreja, e o pastor Claudemir está conosco, e eu inicio perguntando ao pastor Claudemir que o Departamento de Missões da igreja, ele tem uma atuação muito grande. Em que países hoje há missionários da Assembleia de Deus de Porto Alegre? Muito bem, pastor Eliezer. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar você, dizer da alegria de participar do programa Vida e Paz televisivo e também aos nossos telespectadores que nos dão o prazer da sua audiência neste horário especial da programação Vida e Paz. A Igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre, pastor Eliezer, tem ao longo dos anos e já fazem mais de 3 décadas, já por quase 4 décadas, que colocou o pastor Otávio Marques como missionário na África. A África é um continente, não é? Que são muitos países e desde então o projeto missionário tem se estendido em todo aquele continente. Ou seja, hoje em alguns daqueles países como Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, também Senegal, estão alcançados pelo nosso projeto missionário da Igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre. Isso na África? Na África. Todos eles com missionários mantidos pela Assembleia de Deus de Porto Alegre. Em Guiné-Conakry, por exemplo, são mais de 30 pastores locais missionários que estão conduzindo igrejas sustentados pela Assembleia de Deus de Porto Alegre e um consórcio de igrejas aqui da região do nosso estado, de regiões do nosso estado. Também em Guiné-Bissau, o nosso missionário Luciano, não é, que tem aquele grande projeto com escolas de alfabetização, enfim, um trabalho belíssimo que está sendo feito em Guiné-Bissau. E no Senegal, onde temos a base missionária, onde os missionários são preparados para atuar no continente africano, ou seja, ali na base os missionários desembarcam, fazem a transcultura, a parte cultural, se adaptam à região, o idioma que vai ser falado, se preparam e vão atender naquelas aldeias próximas ao local onde são enviados. E assim nós estamos ganhando almas para o Reino dos Céus, que esse é o objetivo maior da igreja. Esse é um trabalho de hoje de muita expressão, mas aqui na América do Sul, a Igreja Assembleia de Deus também desenvolve vários trabalhos missionários. Sim, na Bolívia nós temos 2 frentes amplas, não é? Que é em Santa Cruz de la Sierra e também em La Paz. Não é? São 2 frentes amplas que abrangem todo o país da Bolívia, com projetos de evangelização com crianças, enfim, um trabalho muito lindo que está sendo realizado por 2 grandes missionários, pessoas conhecidos nossos, que trabalham há muitos anos desenvolvendo um projeto missionário belíssimo na Bolívia. Também o projeto no Paraguai. Paraguai é um projeto amplo que atinge várias cidades aqui do Paraguai, onde muitos missionários sustentados pela Igreja de Porto Alegre estão trabalhando e ganhando almas para o Reino dos Céus, e a Assembleia de Deus tem desenvolvido esse grande projeto no Paraguai. E agora estamos no Uruguai também, em algumas cidades do Uruguai, com missionários sendo sustentados pela igreja, num grande trabalho. Além destes países, nós temos vários outros locais, frentes de trabalho, mesmo dentro do Brasil, que o Brasil é um grande local de trabalho, de evangelização, e tem muitos povos que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus. Então, quando se fala em missão, a gente lembra sempre de Jerusalém, de Samaria, de todo o território nacional e depois os confins da terra. E agora também, através do programa Vida e Paz, as pessoas que estão aí em qualquer país, em qualquer continente, podem nos assistir através da TVI. E isso hoje, a nossa programação também está alcançando essas pessoas e a internet tem facilitado isso. Agora, pastor Claudemir,
Como é que é promovido pelo Departamento Missionário da Igreja esse incentivo? Porque há uma necessidade sempre de que haja, primeiro, pessoas chamadas por Deus, vocacionadas por Deus para irem e mudar de país, mudar de cultura para levar o Evangelho. Aprender uma nova língua, no caso da África, tem que aprender até algum dialeto. Aqui mais próximo, mesmo no Paraguai, se fala oficialmente o espanhol, mas o Guarani é a língua mais que praticada. predomina no interior, não é? Então, qual o incentivo e como é que é trabalhado isso dentro da igreja? A igreja, pastor Eliezer, nós somos frutos de missões. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren adentraram o território nacional em Belém do Pará, eles vieram com essa chama acesa da evangelização e a missão atingiu, chegou ao Rio Grande do Sul, enfim, todos os estados da nossa federação. A partir de então, está no DNA da Assembleia de Deus, está na veia, está no sangue, não é? Ardendo a chama missionária. Então, quando nós olhamos para o projeto missionário, nós entendemos perfeitamente que precisamos fazer mais por esta obra de evangelização. E a igreja, como a igreja atua? Desde a escola bíblica dominical. Eu fui criado na igreja, nasci no lar cristão, durante toda a minha infância foi na igreja, minha adolescência, minha juventude, e também estou com 42 anos de idade, e durante todo esse tempo nós passamos na igreja, acompanhando os trabalhos da obra do Senhor. O que era feito na escola dominical que me chamou a atenção em termos de missões? Na escola, pastor Eliezer, como até hoje há um incentivo específico para o trabalho da escola bíblica dominical, não é, trabalhando as crianças com algumas programações alusivas à missão. E ali todos arrecadam às vezes uma moeda, uma contribuição, e isto incentiva-os para a contribuição, para o projeto missionário, mas a forma que nós usamos para que seja conscientizado o nosso povo com relação à obra missionária. Então, a conscientização é o que mais tem sido referência na nossa igreja, desde as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e todos nós como pastores. Hoje estou pastoreando ali o Distrito Camaquã, nós, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nós fazemos sempre com que o povo seja incentivado com este projeto missionário que está no coração de Deus. Escola dominical e cultos. Agora, recentemente, aliás, alguns meses atrás, houve uma conferência também promovida pelo Departamento de Missões da Igreja. Como é que se chama a conferência? Pescadores de Almas. Nós promovemos aqui no Distrito Bento Gonçalves uma grande conferência, com milhares de pessoas foram participantes da conferência, e nesta conferência, todo o projeto em cima da conferência Pescadores de Alma é a conscientização missionária na igreja, para que todos possam entender que missão está no nosso DNA. E agora, poucas semanas, poucos dias atrás também, a Sename, que é o Departamento de Missões de toda a Convenção Geral, promoveu uma conferência aqui na nossa vizinha Canoas. Canoas, a Sename, que é a Secretaria Nacional de Missões, ela promoveu este seminário missionário aqui na nossa Canoas. Quais os assuntos que foram abordados, o que trouxe assim de incentivo e de motivação para esse trabalho? Nós tivemos vários preletores, muitos assuntos, mas o que mais chamou a atenção foi os 4 aspectos fundamentais da evangelização. E o primeiro deles, a evangelização é uma ordem imperativa. Então, não tem como fugir, é ordem, vamos obedecer. Segundo, a evangelização é uma tarefa intransferível, ou seja, é uma tarefa exclusiva da igreja, não dá para transferir para outras pessoas. Então, a Assembleia de Deus, quando eu digo que tem no DNA, nós entendemos perfeitamente, é intransferível, nós temos que fazer e ponto final, e vamos trabalhar para o Senhor. Em terceiro lugar, foi muito bem colocada nestes 4 fundamentos da evangelização, que a evangelização é uma tarefa urgente, não se pode adiar, deve ser feito agora, não é para amanhã, é para hoje, não tem como deixar para a futura geração. O que está nas nossas mãos, nós precisamos fazer. E dando um resumo, a evangelização é uma tarefa de desafios. Ou aceitamos os desafios ou nos acomodamos, não existe outra forma. Os desafios são muitos, pastor Eliezer. Por isso, pastor Claudemir, que nós, como igreja, como missão, seja quem for, Deus deu essa responsabilidade para nós. E nós queremos, e estamos fazendo missão aqui também, falando do amor de Jesus, da graça do Senhor Jesus, através do programa Vida e Paz. Você é nosso convidado para abrir o seu coração e daqui a pouquinho
ouvir um belo louvor a Deus, um hino de adoração ao Senhor, que o cantor Elton Machado estará entoando ao Senhor, e depois a mensagem da palavra de Deus, porque o missionário é aquele que proclama o Evangelho. E hoje, o pastor Claudemir é quem estará pregando a bendita palavra de Deus. Não desligue, fique aí conosco. Dor e sofrimento numa cela fria e escura, corpo ensanguentados pelas mãos que batendo, uma voz chamou seu nome, esperança se criou. Na escuridão ele responde: Silas, aqui estou. Você sabe, irmão Silas, Paulo fala com amor, a morte esteve perto e eu só tenho dor. E quando abri meus olhos, vi o rosto de Jesus. Aqui estamos juntos, carregando a cruz. Eu louvarei meu Deus, louvarei meu Deus. Não sei o que será do amanhã, nem o que o futuro tem, mas eu louvarei meu Deus. Eu louvarei meu Deus, louvarei meu Deus. Não sei o que será do amanhã, nem o que o futuro tem, mas eu louvarei meu Deus. Isto é uma prisão, tem corrente sim, mas eu sou livre pra te adorar. Em situação minha alma canta, Ele é eterno, Ele é o Rei dos reis. Prisioneiros acordavam, cheios de alegria, porém alguns os desprezavam, outros até riam. Mas de repente um terremoto, as portas se abriram, Paulo e Silas cantavam, as algemas caíram. Eu louvarei meu Deus, louvarei meu Deus. Não sei o que será do amanhã, nem o que o futuro tem, mas eu louvarei meu Deus. Louvarei meu Deus, louvarei meu Deus. Não sei o que será do amanhã, nem o que o futuro tem, mas eu louvarei meu Deus. Você também pode dizer isso? Louvarei meu Deus, louvarei meu Deus. Não sei o que será do amanhã, nem o que o futuro tem, mas eu louvarei meu Deus. Louvarei
Não sei o que será do amanhã, nem o que o futuro tem, mas eu louvarei meu Deus. Louvarei. Quero convidar você, querido telespectador, para um momento de reflexão na Palavra de Deus. Convido-vos a abrir a Bíblia comigo, você que tem a Bíblia ao seu alcance, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Diz a Bíblia: aconteceu que ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que se fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Lendo este texto da Palavra de Deus, eu convido-vos para refletir comigo neste texto e trago como tema desta palavra: não guarde as tuas redes. Se observarmos nesta palavra bíblica, a Bíblia diz que Jesus, estando na praia, ensinando a multidão, no lago de Genezaré, mais precisamente no mar da Galileia. Quando ele estava à beira da praia, ensinando a multidão, uma grande multidão lhe seguia. E estavam ao seu redor muitas pessoas. Era uma multidão que acompanhava os ensinamentos de Jesus. E ele então viu alguns pescadores que haviam chegado da pesca durante toda a noite, que estavam lavando as redes na praia daquele lago. E ele olhou para os barcos que estavam vazios, e ele embarcou em um deles e pediu que o afastassem da praia, para que ele pudesse ali assentado num dos barcos ensinar aquela multidão. Diz a Bíblia que quando Jesus se pôs a ensinar, a multidão acompanhava. De repente, ele que estava no barco de Simão Pedro, ele disse a Simão, Simão que havia pescado toda a noite, não havia pegado nenhum peixe, estava agora lavando as redes, guardando as suas ferramentas de pesca. E ele disse: Simão, Pedro, ia ao alto mar e lançai as redes. E Simão disse a Jesus, no versículo de número 5, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Pedro não estava diante de qualquer pessoa, ele não estava diante de uma pessoa comum, de um amigo cotidiano. Simão Pedro não estava próximo daqueles amigos de pescaria, ele estava junto ou diante do Mestre Jesus. Veja como Pedro responde a Jesus. Jesus, ele estava dizendo: eu já tentei a noite toda. Jesus, eu estou cansado de tentar. Jesus, não vale a pena tentar de novo. Jesus, eu já desisti de tanto tentar. E ele encerra como se dissesse: Jesus, eu até já estou guardando as redes. Pedro, mesmo diante de Jesus, ele libera uma palavra de desânimo e desistência. Pedro guardou a única ferramenta que podia trazer resultado em sua vida. Pedro
guardou as redes. Quem sabe você, amigo telespectador deste programa Vida e Paz da Assembleia de Deus de Porto Alegre, o programa de TV, quem sabe por tentar e não conseguir resultados em sua vida, quem sabe por tentar de várias formas e não ter resultado, mesmo diante de uma palavra de estímulo. Quem sabe você que tem lutado de tantas formas para obter algumas vitórias, algumas bênçãos e não tem conseguido. Quem sabe mesmo diante de tudo isso, você tem liberado uma palavra de desânimo, de desistência. E o pior, tem guardado a única ferramenta que pode trazer resultados em sua vida. As pessoas têm guardado as suas redes. E aí você pode me dizer, mas pastor Claudemir, eu não sou pescador, eu não tenho redes, eu não vivo de pesca, embora more aqui na cidade de Porto Alegre ou nas cidades vizinhas a Porto Alegre, eu não tenho tido o interesse pela pesca e a pesca não é a minha profissão. Como, pois, você diz que eu tenho guardado as redes? Meus amigos telespectadores deste programa televisivo, a dificuldade de Pedro não era tirar a rede de novo. A dificuldade de Pedro não era voltar para o mar outra vez. A dificuldade de Pedro não era obedecer o mestre. A dificuldade de Pedro era crer num milagre aonde ele estava acostumado a tentar e não ver resultados. A nossa dificuldade, querido telespectador, não é retomar os nossos sonhos, não é retomar o nosso casamento, não é retomar os nossos estudos, a nossa família, o nosso ministério. A nossa dificuldade é justamente crer na palavra de Deus, aonde tentamos e por não vermos resultados desanimamos e desistimos e guardamos as redes. Mas que rede é esta, pastor Claudemir? A rede que eu quero falar para você nesta noite, que muitos de nós têm guardado, é a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, o nosso perdão e a nossa paciência. Quando desistimos dos nossos objetivos, estamos guardando a nossa maior ferramenta, a nossa fé. Pedro, mesmo sendo um pescador experiente, eu creio que não havia naquele lago, naquela região, um lugar onde Pedro não houvesse colocado a sua rede. Mas de repente, Pedro se deparou com a palavra do mestre dizendo para ir em alto mar e lançar as redes. E ele diz, pastor, Jesus, meu mestre, bom pastor, eu já pesquei a noite inteira, eu sou pescador, eu conheço essas águas, e mesmo conhecendo eu sei que durante toda a noite não obtivemos resultados. Como pois agora poderemos pegar peixes? Mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Se a tua palavra de ordem é lançar a rede, eu lançarei sob a tua palavra. Quem sabe, amigo ouvinte, você tem até posição social, quem sabe você tem um bom salário, a conta bancária está sob controle, quem sabe a sua posição social, a sua posição estrutural perante a sociedade, os amigos, está num nível considerável satisfeito, mas de repente, quando você entra no interior da sua casa, adentra o seu quarto na calada da noite, falta-lhe uma coisa, há um vazio na alma que nada preenche. E você diz, eu sorrio com os meus amigos, o meu rosto esboça alegria, junto com os amigos eu até pareço estar feliz, mas quando chego em casa, quando adentro o meu lugar de descanso, o meu quarto, e deito para dormir, o vazio da alma continua aqui dentro, continua corroendo o meu interior. Aqui no meu rosto eu expresso alegria, mas no meu coração há um vazio enorme. O que fazer?
Como posso resolver esta situação? O Senhor Jesus veio buscar e salvar a quem se havia perdido. E a palavra que menciona o segundo texto da Bíblia, que é no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus deixou uma palavra dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quem sabe você está me dizendo: mas pastor, eu não tenho redes, mas você tem a fé. A tua rede nesta manhã de sábado, ou você que nos assiste na reprise de domingo à noite, quem sabe você pode dizer: aonde está a minha rede? A tua rede é a tua fé. E a palavra do Senhor para você é esta: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Talvez você já está no período de desistência. Quem sabe você tem liberado palavras negativas de desistência, mas Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu convido você a entregar a sua vida para Jesus. Ele pode alegrar a sua alma, salvar você e lhe dar paz e descanso eterno. Eu quero ministrar a oração por você. Aceite Jesus, receba na sua vida e encontre a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Senhor Jesus, eu oro por este telespectador que está me assistindo agora, está acompanhando o programa Vida e Paz. Ora, abençoando este lar, esta casa e esta família, ministrando a bênção da salvação. Senhor, traz alegria ao recinto deste lar, ao recinto desta família, traz paz, traz esperança. Eu te peço que a tua bênção esteja estabelecida em o nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência no programa de hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida e continue nos assistindo pela TV Urbana, canal 11 da NET e também canal 55, ou a qualquer momento pela tvi.com.br. Assista o programa Vida e Paz, há uma série de programações no site da TVI. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.